Já já, viu? Já já, viu? Tô falando aqui. Falar de um assunto polêmico hoje, hein? Hoje eu tô mais descontraído aqui, tá? É um assunto informal, tá bom? Mais tranquilo aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos? Quem tá online aí, dá um oi aí pra mim saber quem é. Tá só aparecendo pra mim que tá aqui, mas não sei quem é que está aí. Dá um alô aí, dá uma boa noite pra mim aí. Tá joia? Você
Vamos falar hoje sobre um assunto bem polêmico, né? Dom de línguas na igreja. É um assunto que mexe, né, com o segmento pentecostal, porque houve um tempo em que, e ainda hoje existe, meu compadre Antônio, boa noite, seja bem-vindo. E porque ainda existem aquelas denominações que diz que se você não fala em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. É o Antônio Camilo, né? Não é o meu compadre Antônio lá de Portugal, não. Não vi direito aqui não, cunhado. Mas aí Você quer ver sua irmã? Aí ela aparecer aqui atrás aí. Esse estrupiço aqui, ó. Você quer ver sua irmã? Aí. Aparecer aqui atrás aí. Esse estrupiço aqui, ó. Seu irmão, moça. Antônio Camilo aí. Mas então... Você não vê ele, não? Hã? Você não vê ele, não? Não, porque não é vídeo, né? Chamado de vídeo. Mas aí então... Ainda existem igrejas hoje que fala que se você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo, né? E isso não é a verdade. Isso não confere com o que as Escrituras vai nos falar sobre batismo, né, com o Espírito Santo. E Paulo, principalmente lá em 1 Coríntios, ele vai falar muito sobre essas questões, né? No capítulo 14, que é o texto que texto básico que nós vamos utilizar aqui, né? E hoje a gente vê muito labachúria de cantamanaias, né? Sem mesmo saber o que significa, né? Essas palavras, né? E então é meio complicado. Se falar em línguas é primordial para demonstrar a unção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, você imagina um surdo-mudo dentro de uma igreja que prega isso. Fica complicado, né? Eu tenho lá as minhas ressalvas com relação a isso, porque a Bíblia me ensina a ter muita cautela, né, com essas questões chamadas espirituais. Pular, saltar, berrar dentro da igreja, né, dar aquele urro, né, a ponto de denominações aí estarem jogando futebol dentro da igreja dizendo que isso é espiritual, né? E o interessante que eu estava falando com um irmão um dia desse é que você pode ver que as igrejas que cai mais mulher do que homem. Você já observou isso? Cai muito mais mulher do que homem. E olha que quando uma já levanta, ali as outras já vão logo com um paninho atrás para segurar e mancair ali. Então eu tenho minhas ressalvas com relação a essa espiritualidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é confusão. O Espírito Santo de Deus, ele traz iluminação. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que aquilo que aconteceu no livro de Atos, aliás,
os nossos irmãos pentecostais e o chamado pentecostal. Não estou aqui difamando a igreja não, tá? Não estou citando nome de nenhuma igreja, tá bom? Só segmento. Dizem que pega aqui no livro de Atos o nome pentecostal. Só que Pentecoste não significa descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo derramado em Pentecostes, em Atos 2, não é língua misteriosa de anjos, é língua de homens. Não é língua de anjos. Não. E o que ali aconteceu foi que, para cumprir aquilo que Jesus fala anteriormente no capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e os confins da terra. Se esses homens, Pedro e os demais, fossem falar línguas de anjos, como aqueles homens que ali estão, falassem, olha, nós aqui estamos, Lourdinha e Luiz, sejam bem-vindos aí, me acompanha aí, tá joia? Brigadão pela presença. Aqueles homens que estão ali ouvindo aqueles homens falarem, essas, nós estamos aqui, nós somos partos, elamitas, medos, de toda a região da Capadócia, nós estamos todos aqui e ouvimos falar na nossa própria língua materna, a língua que eles nasceram. Então não era a língua de anjos ali, não era não, era para cumprir aquilo que Jesus que havia dito, né, no capítulo 1, para que eles fossem testemunhas. E para serem testemunhas, quando eles falassem, as nações ao redor precisavam saber do que é que eles estavam falando. Se eles fossem falar a língua dos anjos, jamais esse pessoal estaria falando aquilo ali, que eles ouviam falar na sua própria língua materna. Não confere. Então, Pentecostes ali não é aquela descida do Espírito Santo que muitos falam para poder tirar aí, para poder ficar falando as línguas misteriosas, as línguas dos anjos. A Bíblia fala, Paulo está falando, a língua dos anjos, né? Ou até mesmo fazendo aqui uma metáfora, a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Não é? Então, olha só. Atos, capítulo 2, ensino do Espírito Santo, é língua dos homens aqui. A língua das nações. Não é língua de anjos. Tá? Não é língua de anjos. É só você conferir aí na sua Bíblia, em Atos 1, não é? Quando Jesus fala assim, não vos ausenteis de Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo, para serem testemunhas. Vamos colocar aqui que você fosse chamado para ser testemunha lá no fórum, e você começasse a falar uma língua que ninguém entende. Como é que você seria testemunha de quem você iria defender? Ou de quem você iria acusar? Então, para serem testemunhas, precisavam falar línguas que os homens compreendessem. Porque o Evangelho precisava ser anunciado em todas as línguas, tribos e nações. É assim. Não tem como ser diferente nessa questão da interpretação. Tá certo? Agora, trazendo aqui para a questão das línguas estranhas, misteriosas, Paulo está falando aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, aí, em 1 Coríntios, capítulo 14, é claro que ele fala de uma série de coisas aqui, né, sobre os dons, né, que o dom da profecia, por exemplo, é superior, né, Frank Ferreira, abração, meu irmão. Precisamos fazer outro encontro daquela de Vila Nova, viu? Ele fala que o dom de profecias, ele já começa colocando algumas coisas nos lugares. O dom de profetizar é superior ao dom de línguas. Tá?
já é superior. Você, eu, né, na igreja, profecias são escassíssimas. Eu praticamente eu não vejo essas profecias, né? Profecias, não são revelações, né? Que é outra coisa também, né? São algumas coisas interessantes. Só abrindo um parênteses aqui, a questão da revelação, por exemplo, a gente chega na igreja e a gente escuta o pastor que lá está falar assim: o Espírito Santo de Deus está me revelando aqui. Ora, nós precisamos compreender uma coisa: a função do Espírito Santo, a partir do Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus e com a subida do Senhor Jesus para o seu trono, ele deixa o Espírito Santo aqui, não é para nos revelar que tem alguém fazendo obra de macumbaria para você, que tem alguém que está te fazendo mal, está com o olho grande. A função do Espírito Santo que Jesus deixou em João, se você ler, se nós vemos lá, não é essa. Lá ele é chamado de nosso Paracletos, nosso Consolador, aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É isso que Jesus está deixando o Consolador aqui, virá um Consolador. Não foi para revelar alguma coisa. Agora, quem é que nos revela e fala hoje conosco? O próprio Jesus. Como? Hebreus 1 vai dizer que nos tempos antigos Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Hoje nos fala através do seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. É Bíblia. É seu filho, é através do seu Filho. Tá? Então, assim, a função do Espírito Santo é de nos consolar, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, certo? E a função de falar conosco hoje é o Senhor Jesus, que deixou escrito toda a sua palavra, que é inspirada, útil para a correção, para a educação da justiça. Daniela, minha filha, né? Abração aí, Deus abençoe. Então, são coisas bíblicas. A gente não pode misturar uma coisa com a outra e a gente fica nessas coisas de revelação, de falar em línguas, de mais sei o quê. Mas o profetizar mesmo, gente, não está tendo hoje nas igrejas profecias. Quando talvez se tenha uma revelação, a revelação para pessoas em 99% dos casos é só de coisa boa para ele. Existem algumas exceçõezinhas que vai dizer alguma coisa para ele que ele tem que mudar na vida, mas 99% é só de coisa boa. Ele não é culpado de nada, quem está recebendo a revelação, culpado é o vizinho, culpado é o olho grande lá do serviço, culpado é assim, culpado é assado, menos eles. E onde é que fica o pecado daquele cuja a palavra está sendo direcionada? A palavra de Deus, ela diz que é para nós nos arrependermos. Boa noite, Daniela. Amém. Noite de paz para você também. Então, o que precisa ser feito para nós é confrontação de pecado. Isso é o verdadeiro evangelho. João Batista, quando entregava o batismo de arrependimento, ele dizia: arrependei-vos. Quando Jesus pega aqueles homens de surpresa, porque os homens queriam pegar ele de surpresa, mas Jesus é quem os pega de surpresa. Diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra naquela mulher. Isso é confrontação de pecado. E o Espírito Santo de Deus hoje é para isso. É para nos confrontar com os nossos pecados. Não é que o Espírito Santo de Deus está aqui me revelando. Está aqui. E a gente se apegou tanto nessas coisas que as pessoas tiraram alguns conceitos dessas questões e colocou como via de regra para as suas igrejas. E as igrejas estão
né, abarrotada de pessoas que assim desejam ouvir só coisa boa nas suas vidas, né? Saem dali depois decepcionadas porque não é nada daquilo que o pastor falou, que o irmão pregou e não é nada. Saem dali depois decepcionadas, né? Porque não é nada daquilo que o pastor, a sua vida não muda, porque não há transformação. O Espírito Santo tem revelar, mas não veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí fica essas pessoas vazias, daqui a pouco desviadas da igreja, porque de fato não compreenderam o que Jesus quer e o que Deus requer de nós. Existe uma pergunta, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui agora. Ela fala assim, eu não vou me lembrar, daqui a pouco, às vezes eu lembro e eu falo. Mas, então vamos lá. Dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 13 e em diante, ele fala assim, olha, vamos ler aqui, leia aí comigo. 1 Coríntios capítulo 14, e eu queria que você comentasse aí, tá? Que você colocasse nos comentários aí para mim, para que a gente possa estar conduzindo juntos aqui. Tá aí que eu pudesse também, que a gente pudesse se interagir. Tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 13 em diante. E a gente vai dar uma explanada em todo o contexto, é evidente. Mas fique bem claro, tá? Gostaria que você comentasse aí, colocasse nos comentários aí para que eu pudesse ver aqui e a gente interagir, tá bom? Então vamos lá, diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, improdutiva, depende da sua tradução, tá? Fica infrutífera. Que farei, pois? Diz Paulo, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu, aí ele vai explicar, e se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, ou seja, aquele que não tem conhecimento, aquele que não tem conhecimento, amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes. Ele não entende o que você está falando. Ele não sabe. Agora, o grande erro é que muitos que estão nessas denominações não sabem coisa de nada do que o outro está falando e dá glória a Deus a si mesmo. E diz amém a si mesmo. E se o irmão estiver trazendo a maldição para a igreja, como é que você vai dar glória? Você precisa pedir misericórdia. Você precisa estar chorando. Mas se o irmão que está falando, nem ele mesmo sabe do que está falando. Ora, vejamos aqui. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Pelo o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Isso é fato. Como é que eu posso conversar com Deus? Deus conversar comigo, se Deus não entende o que eu estou falando e se eu não entendo o que Deus está falando? E aí?
Eu não sei o que ele está falando comigo. Aliás, seria mais ou menos assim, né? Vamos dizer assim, chega um japonês, vai conversar comigo, eu não sei do que ele está falando e eu começo a embolar a língua também para falar japonês. Eu não estou falando nem japonês, nem inglês, nem chinês, nem coreano, nem nada. Ele não entende e eu também não entendo. E quem está perto de nós também vai entender bolufas de nada. Tá dando para entender aí ou tá difícil? Hã? Me diz aí o que você pensa, o que você acha. Hã? Porque é complicado. Você entra numa denominação, numa igreja, e estão todos lá no Labachúria de Cantamanaias ali, e tal, e pula, e coisa, né, mas não sei o que, e tal. E aí eu estou ali, não sei de nada do que eles estão falando, eu vou cruzar o braço, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o irmãozinho ali e sair embora. É exatamente, Daniela. Né? Aliás, Denison Franco, né? Isso é um transe de hipnose. Então, é mais ou menos isso, Denison. Se você tiver com a Bíblia aí, Denison, acompanha aí. 1 Coríntios 14. Então, se eu estou aqui falando em mistério, mas nem eu mesmo sei o que eu estou falando, como é que eu transmito isso para a igreja? Como é que a igreja vai ser edificada? Paulo orienta, até quando ele fala depois, né, que quando nessa questão de orar, de falar em línguas, sejam 2, no máximo 3, mas que o primeiro que começou a falar deve calar, isso a igreja não quer, ninguém que começou a falar em língua lá vai parar para o outro continuar de jeito nenhum, porque eu também sou espiritual, né? Aí o segundo levanta e começa aquela mistura, um fala alto, o outro fala alto, e qual que é a orientação de Paulo? Cale-se, o primeiro cale, o segundo cale, deixa falar o terceiro. Não, mas eu não posso me calar não, o Espírito Santo começou a falar comigo primeiro, eu é que estou na fila primeiro. Eu é que comecei a ser o espiritual. É um desfile de moda de línguas. Não é mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Um desfile de moda para ver quem é mais espiritual. Aliás, o apóstolo Paulo estava relatando exatamente isso para a igreja de Corinto. Uns começaram a falar, eu sou de Paulo, eu sou de Cefo, eu sou de Pedro, eu sou de não sei quem e tal. Acredito muito que muitos falam como se fosse um transe de hipnose mesmo, mas é bíblico que no dia de Pentecostes o Espírito, né, distribuiu línguas diferentes, mesmo sendo distribuídas distintas. Um entendia o que o outro falava. Mas, Denison, abre lá sua Bíblia, eu acabei de falar isso agora, que lá foram línguas maternas das nações, porque Cristo ordenou em Atos 1 que eles fossem testemunhas em todas as nações, até os confins da terra. A língua que eles estavam falando não eram línguas de anjos, mas eram línguas humanas, de todas as nações embaixo da terra, embaixo dos céus. Não eram? Pode abrir sua Bíblia lá e pode conferir. Não era ali línguas de anjos. E língua de anjos existem? Ora, Paulo está dizendo que ele prefere falar
uma palavra que os homens entendem, que é o que estava acontecendo em Atos, do que 1000 palavras em outras línguas que ninguém entende. Não é? Quando Jesus estava pregando durante o seu ministério, que língua estranha Jesus falava? Qual foi a língua estranha que há relatos aqui que Jesus começou a falar em mistério, que Jesus começou a fazer? Como foi? Exatamente isso, Denis. É como um português, um brasileiro, falando inglês sem ter conhecimento nenhum de vogal inglesa, de junção de palavras em inglês. Exatamente. O Espírito os capacitou para isso. Para isso. Para falar em outras línguas. Aí você vai ver lá o relato dos homens que os ouvem. Leia aí direitinho para você ver. Porque eles vão falar assim, olha, nós moramos aqui várias nações em Jerusalém. Medos, partas, elamitas, das regiões da Capadócia. E como nós os ouvimos, os homens indoutos. Os outros lá que estavam ouvindo eles falarem. Não eram os discípulos entre si, mas eram os outros que estavam à volta deles. Como é que nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Na nossa própria língua mãe? Dependendo aí da sua tradução. Olha para você ver como é que é interessante. É? Então, e não estou aqui combatendo língua dos anjos. Isso pertence a eles. Eles conversam lá, né? O que eu quero deixar bem claro aqui, que se você fala em línguas na igreja, não diz que o seu irmão que não fala, que ele não tem, e que ele não é batizado com o Espírito Santo, e que ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque isso não é verdade. Aliás, o Espírito é o mesmo, os dons são diversos, né? O Espírito é o mesmo. Agora, você vê como que essa busca pela unção do Espírito Santo. Dificilmente alguém quer buscar a unção de ser um zelador da igreja, o que vai lavar o banheiro, onde tanta gente vai lá para usar, aonde fede, né? É interessante. Poucas pessoas querem esse dom, né? De ser ali o zelador da igreja, de limpar, de zelar, de cuidar, né? De lavar os vasos sanitários, não é? É porque isso é lá por baixo, não é? Isso é coisa lá de baixo, isso é coisa de ralé, é dos pobrinhos lá embaixo. Por quê? Por que ninguém quer aquele dom de ficar quietinho no canto, orando, intercedendo pela igreja? É como eu disse a pergunta aqui. Durante o ministério de Jesus, qual foi línguas misteriosas que Jesus falou, se não? Palavras que todos entendiam. Inclusive com figuras simples, como a do trigo, como a das ovelhas, coisa que eles estavam familiarizados. Não foi língua, né? Aquelas coisas mirabolantes, né? Agora você imagina a diferença entre Jesus, eu e você. Jesus teria condições de falar a língua dos anjos lá, meu filho, aqui, ó, e nós ficar aqui e haver navio. Não. Ele está nos evangelizando. Então, se você, na igreja, fala em línguas misteriosas, fala em língua dos anjos, mas não sabe o que está falando, eu te oriento. Ore para que você possa então interpretá-las, porque senão você está sendo infrutífero. Infrutífero. Você não está produzindo frutos nem para você mesmo, nem na própria vida sua. A única coisa que vai estar é fazendo e se aparecendo para alguém que está te vendo. Mas frutos dignos de arrependimento não produzirão. Está entendendo? Então,
Fernando, meu amigão o Evandro, né? Um abraço lá pro Córrego do Moinho, aí no Santa Rita, lá pro Córrego também, né? Se eu não falar lá da Ceni, da Edna, lá do Milton, da Silene, no Barra Alegre, tem que falar lá também. Um abração para Sheila, para o Rodrigo, para o Vaninho, para a Chilene, um abraço para todos aí. Tá certo? Então é isso. Então é isso. Paulo está dizendo, você fala em línguas? Então ore para quem interprete. Ore, busque de Deus para que você possa interpretar. Se não, meu filho, está dizendo Paulo aqui, se não, meu filho, porque se eu orar em outra língua e meu espírito ora, aliás, ele fala no versículo 3, diz assim, para que possa interpretar, aquele que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em espírito, em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Produziu coisa com coisa. Paulo Douglas e toda a família, abração. Deus abençoe. Não vai surtir efeito nenhum. Não surtirá efeito algum. E alguns comentários sobre esse texto, por exemplo, né, a Bíblia King James, ela diz o seguinte, olha, sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois, se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Bíblia King James. Fica improdutivo. Aí, o versículo 15 diz, diante disso, então o que fazer? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a mente, com a razão. De outra forma, se louvares a Deus apenas com o espírito, como poderá alguém, verso 16 de 1 Coríntios 14, alguém que está entre vós, que está entre os irmãos, não instruídos, declarar o amém, a atuação de graças, visto que não entende o que dizes. Bíblia King James. Bíblia de estudo, ela diz o seguinte, por isso o apóstolo começa a impor limites a essas questões, para que tudo seja para a edificação, né? Devia tapar a boca daqueles que falam, né? Dos faladores frívolos, oradores carnais. A Bíblia comentada e explicada diz isso aqui, né? O versículo 29 até diz aqui, né, a Bíblia comentada, as palavras e outros julguem, no versículo 29, merece atenção. Mostra que a igreja não tem obrigação de escutar ministérios sem proveito. Se for evidente que o ministério é de alguém, não edifica os outros, devem dizer-lhe e convidá-lo a ouvir em vez de falar. Bíblia de estudo explicada. O comentário de Moody, nessa mesma questão, fala a respeito também da seguinte maneira: aquele que tem o dom de línguas deve orar pedindo o dom de interpretação. Caso contrário, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Isto é, não colhe nenhum fruto da compreensão dos ouvintes. Então, meu querido, o dom de línguas não é só esse falatório que se existe por aí, né? Essas coisas que muitas vezes, ao invés de trazer benefício para a igreja, traz divisão, porque aqueles que são chamados mais espirituais vão estar sempre mais à frente da igreja, de trabalhos da igreja,
porque são, entre aspas, mais espirituais, porque fala em mistério. Porque fala em mistério. Isso é um problema. E é um problema não menos grave. É um problema sério. Sério. Precisamos tratar disso. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos olhar para as Escrituras o que ela diz e está nos dizendo a respeito dessas coisas. Porque a gente vê tanto, e hoje, irmãos, a igreja já é dividida, né? Já está sendo muito dividida por questões fora da igreja, né? Agora você imagina a gente vir ao longo desses anos todos convivendo já com esse problema dentro da igreja por falta de conhecimento. E eu não estou dizendo aqui que não existe língua dos anjos. Já falei, estou repetindo. Não estou falando isso. Eu estou falando que se você ora em mistério, você deve orar para que possa interpretá-la, para que, se porventura as pessoas que estejam te ouvindo dizerem amém, possam saber o que estão falando. Porque senão, mas eu não sei o que estou falando, mas tem que levantar um intérprete. Então tá bom. Como diz o Denison Franco, eu estou aqui falando, conversando em português, tem aqui um intérprete, né? Aqui do meu lado, mas eu não entendo o português que eu estou falando e ele vai traduzir para o inglês. Como eu não sei o que eu estou falando, ele vai falar o que quiser com o inglês que vai ficar tudo bem. Nem eu sei do que eu estou falando. Eu não sei do que eu estou falando. O que ele falar com o inglês lá vai estar de bom tamanho. Nem eu sei o que eu estou falando. Não há compreensão da minha parte. Quando se levanta esse que vai interpretar na igreja, o espírito de interpretação, de discernimento, mas eu também preciso saber o que estou falando, porque se o irmão falar alguma coisa que eu não estou falando, eu o corrijo. Está errado, irmão, não estou falando isso não. Não estou falando isso não. E aí não seria o espírito que estava enganando, mas o espírito da mentira, o espírito da carne. Por isso eu preciso saber o que eu estou falando em mistério. Por isso eu preciso orar buscando esse conhecimento e esse discernimento. Porque senão vai ficar realmente infrutífero e bastante infrutífero o meu falar em línguas. Verso 18 desse capítulo 14 de 1 Coríntios diz assim: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. E então, falar em línguas é a chave para dizer que é batizado com o Espírito Santo? Eu tenho aqui comigo, e pelo que as Escrituras me dizem, principalmente em Atos, texto que eu citei aqui de Jesus diz assim: não vos ausentei de Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo para serem minha testemunha. Eu digo que a maior evidência de uma pessoa cheia, repleta do Espírito Santo de Deus, não é falar em línguas, não é fazer ali milagres e curas, mas é testemunhar do Senhor Jesus. Fazer aquilo, cumprir aquilo que o Espírito Santo foi derramado na vida dele, para que ele fizesse. Testemunhar. Pode falar em línguas, pode pular, saltar da cabeçada no teto da igreja,
você pode rolar no chão, pode estribuchar, pode jogar futebol dentro da igreja, você pode dançar rap, funk, você pode fazer o que você quiser. Mas se não testemunhar, você está vazio e desprovido do Espírito Santo de Deus. É isso. É simples assim. É simples assim. Se caso a gente tivesse, né, alguma coisa para falar à igreja, nada melhor do que falar na língua que a gente está falando, que a gente conhece, nossa língua materna, nossa língua mãe, né? O verso 18, né, ele tem algumas referências, e lá em 1 Coríntios 4, 7, ele diz assim, porque quem te faz diferente de outro? E o que tens tu que não tenhas recebido? Ora, se tu recebestes, por que te glorias como se não tivesse recebido? Paulo também, em 1 Coríntios 1, verso 4, diz, eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, ele fala isso, olha, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Mas eu prefiro falar em uma língua que todos me entendem, do que de fato falar naquilo que as pessoas não conhecem. Né? Que as pessoas não conhecem. Então, é isso que eu vejo. Né? É isso que eu vejo. É isso que está aqui. É uma hermenêutica e uma exegese. Agora, como falar, né, dessas coisas na igreja? É difícil. Porque tem aqueles que se apegam, né, a isso e não abrem mão disso, com medo de perder cargos na igreja, com medo de perder status na igreja. Ah, não, porque se eu parar de falar em línguas aqui, a igreja acaba, a igreja esfria. Ora, você quer pior do que você falar alguma coisa que os outros não estão entendendo, estão dando glória a Deus só por dar, porque já acostumou falar glória a Deus? Olha o que diz no capítulo 12 anterior aí, de 1 Coríntios. Tem todos do dom de cura? É uma pergunta que Paulo está falando. Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Não. Cada um vai falar daquilo que o Espírito Santo de Deus conceder que ele está ali. Não vai. E isso não vai matar ninguém. E isso não vai acabar com nenhum status do irmão na igreja. Fazem todas as interpretações? Não. E ele fala mais ainda, né, no versículos anterior. O versículo 28 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, depois dom de socorro, governos e depois variedade de línguas. Ela é a última aqui. Ela é a última. Aí o verso 29 ele pergunta, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos outros a línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo. Ô Darley, olha ali, vê se está chamando aqui, Darley.
Então, ela não é a chave, não é a essencial, né, para de você dizer que é. Quer dizer que se ela é a chave, quem é um apóstolo não tem a unção do Espírito Santo. Quem presta um socorro a um irmão da igreja não tem unção do Espírito Santo, é só aquele que fala em línguas. Ora, faça-me o favor, né? Os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber também o Espírito Santo. Né? Paulo, aqui os apóstolos, né, em Atos 8,15, ora também para que eles possam receber do Espírito Santo. E tudo o que pedides em meu Pai, em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, meu querido, se você está na igreja e alguém diz que você não é batizado com o Espírito Santo, que você precisa procurar ser batizado com o Espírito Santo, porque você não fala em línguas, não acredite. Não acredite. A partir do momento em que nós somos convencidos, o batismo nas águas, né, ou passar pelas águas, batismo de João, ele simboliza o seu reconhecimento do pecado. E quando João diz arrependei-vos, ele está simbolizando que você está arrependido. Existem os arrependimentos de fato e existem os arrependimentos mentirosos, que são da maioria dos desviados da igreja. Alguns estão desviados, né, por uma questão ou outra, tal e coisa, beleza, mas existem muitos que estão desviados da igreja porque foi só pela indução do pastor, porque foi batizado pela indução do colega, para ter alguma coisa na igreja, porque gosta de fazer isso, porque gosta de fazer aquilo outro. Mas quando nós descemos as águas, é aquilo que o eunuco diz, olha, que águas, o que me impede de ser batizado? E aí, como é que ele fala isso e por que ele fala isso? Primeiro, ele estava lendo as profecias lá de Isaías e ele não estava entendendo. O Espírito Santo leva Filipe até lá, Filipe conversa com ele, mostra para ele, o Espírito Santo trabalha no seu coração. Olha para você ver que primeiramente nós recebemos o discernimento do Espírito Santo para depois dizer, eu quero ser batizado. Porque se assim não for o seu batismo, logo depois vai ficar muito patente de que não foi um batismo verdadeiro. Não foi um batismo verdadeiro. E o eunuco então pergunta, olha, então há aqui muitas águas, e o que me impede de ser batizado? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. E a fé, ela não sou eu que produz fé. Não. Eu produzo fé? Não. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de mim. A fé vem pelo ouvir a palavra de salvação, que é inculcada a mim pelo Espírito Santo de Deus, que é colocada no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Aconteceu isso com o eunuco, aconteceu isso com Lídia, que ela está lá ouvindo a palavra, o Espírito Santo toca lá no seu coração, fala com ela. Aconteceu isso com uma irmã aqui de Barra Alegre, que nós estávamos pregando, orando, e a irmã sentiu, o Espírito Santo tocou lá na vida dela, na casa dela, e já no outro trabalho da igreja, ela estava presente. E passou pelas águas e graças a Deus, já lá vai aí para 4 anos. E sofreu muitas tentações, mas não abandonou o Deus que ela agora conheceu de fato e de verdade. Tá certo? Então, meu querido, olha, os dons são diversos. O Espírito é o mesmo. Mas não fique
pensando que você é menor na igreja e nem aceite ser desprezado na igreja, porque de repente você não falou nenhuma língua, nem um dia em mistério. Não se apavore, porque o ladrão na cruz não falou em nenhuma língua em mistério, está no paraíso. Porque os profetas nenhum falaram em mistérios, todos falaram línguas que os homens entendiam, porque precisava que o povo entendesse, e eles estão no céu. Davi nunca falou uma língua estranha, glorificava a Deus na língua que todos nós entendemos, que todo o povo entendia. É um homem segundo o coração de Deus. Então não se apoquente, né, por causa disso, e nem tenha isso como meta na sua vida. A única coisa que eu quero que você tenha meta na sua vida é servir ao Senhor em espírito e em verdade. Isso é uma meta primordial. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Tá certo? Deus conhece o seu coração. Deus conhece sua vida, conhece sua mente. E Ele tem bênçãos para você. Amém? Amém? Quantos aí podem dizer amém? Amém, né? Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos compreender, né? E eu espero que você tenha entendido dentro de São Franco, né? O Varim, lá no Colo do Moinho, meu cunhado aí, o Antônio Camilo, a Lourdinha mais o Luiz, e os demais que estão aí, né? Vendo e assistindo aí. Esse vídeo vai estar lá no YouTube. Vou colocar lá daqui a pouco. E depois você pode acessar e compartilhar. E pode compartilhar aqui também. Tá? Eu não tenho medo das críticas que virão sobre o que eu falei. É só me provar que eu falei algo aqui que não condiz com o que está escrito. Tá joia? Deus seja louvado. Um abraço. Vamos orar para nós termos uma noite de paz e de bênção, de bons sonhos com o Senhor nosso Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado. Louvamos a Ti, Deus, por esse momento de reflexão na Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que são assuntos muito difíceis às vezes, mas o Espírito Santo do Senhor nos dá esse discernimento, conhecimento, para que tudo quanto nós falarmos não provenha de nós, mas venha da unção do Senhor, e que nós possamos falar a língua que todos entendem, para que o Evangelho, as boas novas de salvação do Senhor, alcance os confins da terra. Em nome do Senhor Jesus, nos dê intrepidez, assim como o Senhor deu a Pedro e aos demais. Nos dê, ó Deus, que nós possamos não calar, mas falar cada vez mais do nome bendito do Senhor. Te damos graça por tudo, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Todos fiquem na santa paz do Senhor Jesus.